Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e a gente está aqui hoje para dar continuidade na nossa leitura, no nosso estudo, no nosso entendimento sobre a doutrina espírita, com base no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Provavelmente você já acompanhou ou já assistiu algum vídeo anterior, e aí nós estamos seguindo uma sequência do livro. Nós estamos no capítulo 1, no segundo diálogo com o cético. E no diálogo com o cético, cada momento do diálogo tem um tema. Está separadinho lá, muito bem organizado pelo professor Allan Kardec. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo, tem uma playlist bem organizadinha aqui no canal. Está lá o que é o Espiritismo, clica, acessa algum vídeo ou algum texto anterior. E mais, eu sempre coloco aqui embaixo um link para que você leia o texto, o mesmo texto que eu estou lendo na internet. E aí às vezes você chega a novas e diferentes conclusões, ou pega algum detalhe que eu deixei passar, e tá tudo bem, tá tudo normal. Ninguém aqui é professor, todo mundo é aprendiz, tá legal? Vamos pro de hoje? Olha, o de hoje, vou dar um spoiler, o de hoje deu no meu coraçãozinho a pergunta do nosso cético aqui, hein? Porque na prática ali ele vai falar assim, para que serve esse raio desse espiritismo? Eu, que gosto muito dessa doutrina, fiquei chateado com esse rapaz. Mas Allan Kardec não ficou não. Deu uma resposta muito inteligente para variar, né? Vamos lá? O texto chama Utilidade Prática das Manifestações, né? Qual que é a utilidade? Para que serve essas manifestações mediúnicas? Qual que é a utilidade de eu conversar ou não com o mundo espiritual? Vamos ver uma pergunta e uma colocação que o cético faz. Ele começa assim: admitamos que a coisa esteja comprovada, o espiritismo. Vamos admitir que o espiritismo reconhecido como realidade, qual é a sua utilidade prática? Não se tendo sentido a tua falta até o presente, parece-me que podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele muito tranquilamente. Essa é a pergunta e a colocação que ele faz. Horas, vamos supor que esteja tudo correto, né? Que é mesmo que o espiritismo é verdadeiro, como até agora nós estamos conversando. Veja que esse aqui é o 21º vídeo sobre esse livro, então ele é muito rico, o texto é muito rico. Então o cético está falando, ó, vamos supor que tudo que a gente conversou até agora seja verdadeiro, Sr. Allan Kardec. E daí? Para que serve? Se não existia até agora e não fazia falta, então é dispensável o espiritismo. Basicamente é isso que ele fala. Vamos ver como responde Kardec. Podíamos dizer o mesmo das vias férreas e a vapor, sem as quais também se vivia muito bem. Desculpa a risada, né? Kardec não riu na hora que respondeu, quem está rindo sou eu na hora que está lendo. Podíamos dizer o mesmo das vias férreas, quer dizer, das linhas de trem e do transporte a vapor, que e tudo nessa época ainda era muito novo nesses dois aspectos. Eram novas tecnologias, motor a vapor e linha férrea. Olha que incrível. A gente lê isso 170 anos depois, acha que, né, sempre existiu, sempre teve lá. Não, isso tudo era novidade nessa época. Não existia também. Será que fazia falta ter linha férrea? Será que fazia falta ter motor a vapor? Se utilidade prática, agora continuando com Kardec, se utilidade prática para vós, para você cético, é dar meios de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o espiritismo não tem, quer dizer, o espiritismo não tem essa utilidade. Para essas coisinhas todas que ele falou, não tem utilidade nenhuma. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem transformar-se em ações de banco, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências deixariam de ser úteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta de novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra
e não o Sol que se move, antes que se conhecesse o mundo microscópico e outras tantas coisas. O camponês, para viver e fazer brotar o seu trigo, não precisa saber o que seja um planeta. Para que, pois, se entregam os sábios a esses estudos? Pergunta Kardec. Há alguém que ouse dizer que esses sábios perdem tempo? Essa é a resposta, a primeira parte da resposta de Kardec. Esse texto aqui tem só aquela colocação do cético e depois vem resposta de Kardec. E é brilhante, já começa muito bem, né? Só porque não tem uma utilidade para aquilo que você acredita que seja útil, não quer dizer que ela não tenha necessidade nenhuma, ou que ela não tenha utilidade. No primeiro parágrafo ele fala das frivolidades. Olha, se você quer saber levar vantagem com o que trazem os espíritos, esquece. Realmente o espiritismo não é para você. Ponto final. Se você quer boa sorte, se você quer receber receita prática de uma nova máquina onde você vai ganhar muito dinheiro com isso, esquece. Você quer saber do futuro? Esquece. Você quer saber descobrir novas minas de carvão? Esquece. O espiritismo não é para isso, não serve para você. Se é essa a utilidade que você está procurando. É o que fala Kardec. Serve para os dias de hoje? Ou se serve. Está cheio de gente por aí que espera ter algum tipo de vantagem, ainda que seja muito pessoal, quando se comunica com os espíritos, né? Ainda tem isso. No segundo parágrafo, ele comenta da evolução. Não se pode interromper a evolução porque ela não tem utilidade prática para todo mundo. Vamos evitar novas ciências, novas descobertas, porque não serve para A, não serve para B. Ele usa um exemplo tão fantástico, né? Para o camponês que planta a sua semente de trigo, pouco importa a astronomia. Né? E ele fala do trabalho da astronomia, da descoberta de novos planetas, de se descobrir que é a Terra que gira em torno do Sol e não que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. Pouco importa para o camponês isso, mas nem por isso deixa de ser importante, porque é o avanço, é o progresso, são as ciências cooperando com a evolução do planeta. Tão necessário, tão importante. Bom, né? Bom Kardec. Vamos voltar para o texto? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Parágrafo curtinho, vou até repetir para você. Tudo que serve para erguer uma pontinha do véu que nos envolve ajuda no desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos compreender melhor as leis da natureza. É essa evolução científica, intelectual. Veja bem, Kardec trata o espiritismo como uma ciência nesse trato, nessa relação com o mundo espiritual. É também mais uma ciência que agrega a todas as outras ciências, vamos dizer assim, materiais, né? A astronomia, como ele citou, as tecnologias novas que vieram do vapor, da linha férrea, etc. e tal. É mais uma ciência que veio agregar, veio descortinar, veio trazer um novo momento, uma nova visão para aquele momento. O que ele está falando? Não só o espiritismo, todas essas novidades que nos ajudam a abrir uma pontinha do que é a realidade, ou de uma nova visão do que vai ser ou do que é o futuro, são importantes para abrir a nossa mente. Vamos falar assim, alarga o círculo das ideias, fazendo a gente entender melhor as leis da natureza. E não tem nada mais natural do que comunicação com os espíritos. Nada mais natural. Olha, gente, a gente está a isso aqui de todo mundo perceber. Nós espíritas, graças a Deus, já percebemos e conseguimos explicar diante de leis absolutamente naturais todos os fenômenos. Todos. Até o que aguenta esse cérebro aqui de um mundo de provas e expiações a gente consegue entender e explicar dentro da doutrina espírita como algo natural. Vamos seguir com Kardec? Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais. E o espiritismo nos faz conhecê-lo
Eles nos mostram a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra. Ele nos faz ver como sendo uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência? Agora faz uma coisa importante. Abstraindo-se mesmo de toda a sua doutrina moral? Essa é a pergunta. Não está marcado para eu comentar, mas eu vou comentar agora. Quando eu falo está marcado é porque às vezes eu preparo um roteiro. Normalmente eu preparo um roteiro. Eu leio o texto, dou uma estudada, separo umas coisinhas, destaco algumas e marco em que momento que eu vou comentar. Não estava marcado agora, mas eu vou comentar. A simples revelação do mundo espiritual, da existência dele, da nossa comunicação com ele, da comunicação dele com a gente, enfim, essa relação que existe entre nós. A simples revelação disso já não é importante? Ou se é. E mais, ele fala o seguinte: ainda que eu abstraia do espiritismo toda a sua doutrina moral, entre parênteses, agora falo eu, o evangelho segundo o espiritismo. Ainda que eu extraia toda a parte evangélica, que é mais do que isso, na verdade, né? É mais do que isso, mas eu vou falar especificamente do código moral de Jesus, que é muito bem explicado dentro da doutrina, em especial dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem em outros lugares? Tem. Você vai ouvir falar muito de Jesus no Livro dos Médiuns. Na Revista Espírita, então, nem se fale. Eu que estou me aproximando, ainda que superficialmente nela, já consigo perceber que é uma doutrina, queiram ou não, que muito baseada na doutrina moral de Jesus Cristo. Então, ainda que se abstraia todo esse ensinamento moral, a mera explicação da nossa relação com o mundo espiritual já não vale a pena? É isso que fala Kardec. Vamos continuar aqui com ele. De nada valerá um mundo inteiro novo que se nos revela quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grandes problemas, até então insolúveis, quando ele nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, tarde ou cedo, temos de transpor este marco fatal. Agora está escrito para eu comentar. Então, isso já não vale a pena, gente. É essa a pergunta de Kardec. O simples fato de eu saber que existe um mundo espiritual, que eu, espírito André, continuarei vivo do lado de lá, isso já muda muito na forma como eu enxergo a maneira de viver a minha vida material. Lógico que muda. Já mudava para católicos que achavam que tem céu, inferno e purgatório. Ah, não, então eu vou fazer tudo direitinho, vou obedecer tudo que a minha religião manda, senão eu não vou para o céu. E se eu não obedecer, eu vou para o inferno. Se Deus for bacana comigo, eu só fico no purgatório e depois subo de novo. Já no catolicismo já era importante. Imagina no espiritismo, onde a gente toma muito mais rédea da nossa vida. O espiritismo é uma doutrina de autonomia. O espiritismo não dita e não regra nada para a sua vida. Gosto muito disso, viu? Muito mesmo. Mas nós aprendemos a adquirir e tomar rédea da nossa vida e assumir as responsabilidades do que fizemos. Entendendo essa minha relação com o mundo espiritual, entendendo que eu vou para lá, entendendo que eu voltarei para cá, ou para o mundo material, seja ele qual for, muda tudo, né? Não preciso descobrir poço de mina de carvão, nem poço de petróleo, não. Isso aqui já mudou tudo na minha vida. Voltando com Kardec, já está caminhando para o final, hein? O Espiritismo possui, porém, uma outra utilidade mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Ela é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade,
da sua sorte futura é, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, e nunca o que está fora dos limites do fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Antes da astronomia, se acreditava em astrologia. Será razoável dizer que a astronomia para nada serve? Porque já não se pode encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino. Oh, que bacana, hein? Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a Buena Dite. Olha o Buena Dite de novo, aqui, os leitores de sorte. Ele é para a magia o que a astronomia é para a astrologia e o que a química é para a alquimia. Esse é o texto de Kardec para agora. E por conta do que ele falou até agora, eu vou voltar. Esse é o ponto final do texto, tá? Eu vou voltar, que ele fala aqui agora do quê? Do código moral. Né? Ele tem um código moral que é aquilo que fala da nossa vida, eu como espírito, o que eu faço aqui encarnado, que eu sou imortal, que eu irei para o lado de lá, que eu voltarei para o lado de cá e que eu arcarei com as consequências de tudo que eu fiz, dentro de uma explicação natural. Muito bem, dentro de tudo isso que ele falou, eu vou voltar, eu tomei a liberdade aqui de voltar lá para o início do livro, quando ele define o que é o Espiritismo. Ele é ciência, está lá no primeiro vídeo, no primeiro ou segundo vídeo, é a introdução, o prefácio do livro, definição de Kardec. O Espiritismo é ciência, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, prática, ele consiste... Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Olha, só por aí já justifica o Espiritismo. Podemos defini-lo assim. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Com essa explicação no final, que está lá no prefácio do livro, isso só, por si só, já justifica o porquê, a utilidade prática do Espiritismo, das relações mediúnicas e de todo isso abstraindo-se o aspecto moral, a doutrina moral. Coloca a doutrina moral aí junto e pronto, você tem um pacote que torna o Espiritismo imprescindível na sua vida. Mais do que isso, não é só Espiritismo, é o conhecimento de todas essas leis naturais que regem a nossa vida material e espiritual. Certo? Paramos por aqui hoje. Olha, o vídeo ficou curto, mas temos informações importantes. Próxima sexta-feira, nossa, não marquei a data, dia 25 de fevereiro de 2022, o próximo texto, às 19h30, será uma live. Eu e o Matheus Oliveira pegaremos o próximo texto, que já é bem maior do que esse aqui, e vamos lê-lo, vamos trocar uma ideia, enriquecer mais o nosso conhecimento com essa troca de informações. Espero que você assista também. Eu preciso fazer mais um alerta. Eu costumo divulgar esses vídeos que eu vou lançando em alguns grupos de espiritismo no Facebook. Pois bem, alguns deles passaram a entender que compartilhar vídeos não é uma boa ideia, porque eles acham que, eu imagino, eles acham que a pessoa que tem um canal no YouTube ganha dinheiro com ele. Não é o meu caso, porque eu tenho, neste momento, 170 assinantes. Não tenho a menor possibilidade de ganhar absolutamente nenhum real. Faço porque gosto, faço com amor, faço com carinho. Tudo que está aqui nesse canal, tudo. Poesias, reflexões, livros, tudo eu faço com bastante amor, com bastante carinho, para compartilhar o que me faz bem. Pois bem, então cada vez eu tenho menos espaço para divulgar esses vídeos em grupos de Facebook. Então o que eu te peço?
Se você assiste esses vídeos e gosta, é legal para você, acrescenta alguma coisa, se inscreva no canal e marca lá o sininho, porque eu tenho menos lugares para divulgar, cada vez menos. Então, se você gosta e vê porque clicou em algum lugar, em algum grupo, marca lá a notificação, porque é um jeito mais fácil de você ver. Daqui a pouco eu realmente não vou ter praticamente nenhum lugar mais para divulgar que não seja o próprio canal, tá bom? Eu não ganho nem um centavo não, viu, gente? Faço realmente com bastante alegria, porque aprendo, me faz bem, e aí eu gosto de compartilhar com alguém que também goste, que também faça bem para essa pessoa, tá bom? Então, não é para ganhar números, não é para ganhar seguidores, nem nada disso. Se você gosta, se inscreve aí e clica no sininho para você ser avisado quando tem vídeo novo, porque vai diminuir mesmo cada vez mais o espaço para divulgação. Tá legal? Beijo no coração. Até sexta-feira, o convite está feito, hein? Até sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, às 19h30. Vai ser muito legal se alguém conseguir assistir ao vivo, interagir, fazer uma colocação. Se quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá bom? O Matheus responde que ele entende mais do que eu. Beijo, fica com Deus.